Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 5 de março de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 63. O Senhor dá sempre. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 11, versículo 13, onde Jesus diz: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 13, é a mensagem inicial que Emmanuel coloca neste capítulo 63 do livro Pão Nosso, o Senhor dá sempre. E aí Emmanuel fala: um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Então, neste início, Emmanuel mostra-nos a ação do Pai terrestre. Muitas vezes envolvido pelo carinho cego, como fala ele próprio, ele não deixa de cercar o seu filho ou seus filhos com dádivas proveitosas. Muitas vezes, os pais, infelicitados pela falta de conhecimento espiritual, pela falta de instrução educacional, pela falta de oportunidades profissionais, têm em si uma vida simples e muitas vezes dificultosa, que normalmente possa impedi-los de oferecer aos seus filhos algo melhor da qual gostariam. Mesmo assim, dentro daqueles limites que lhes são impostos, esses pais oferecem aos seus filhos o que podem de melhor oferecer naquele instante, naquele momento. Por outro lado, pais que possuem a possibilidade de um conhecimento educacional, de uma boa profissão, de um bom salário, de uma vida equilibrada e abastada, muitas vezes se perdem na cegueira daquilo que estão oferecendo aos seus filhos. E com isso, acabam, de uma maneira errônea, oferecendo algo a mais do que deveriam, deixando de lado princípios básicos para o crescimento, o desenvolvimento e a evolução daquela alma que está sob sua tutela. Por outro lado, Emmanuel chama-nos a atenção
quando diz: por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Isso é muito comum quando nos defrontamos na casa espírita com aqueles nossos irmãos e companheiros que se sentem abandonados na vida perante as circunstâncias que vão enfrentando. Acreditam, por falta de conhecimento espiritual e por falta de uma fé mais equilibrada e racional, que o Pai Celestial, nosso Deus maior, não os está amparando e os ajudando naquilo que é essencial e primordial. É como se, como diz Emmanuel, Deus estivesse surdo e ao mesmo tempo imóvel perante aquilo que estamos pedindo, perante aquilo que estamos suplicando. E é bom e interessante entender que todas as vezes que fazemos uma súplica ao Pai Celestial, alguns fatores se fazem importantes para serem analisados. O primeiro deles é se nós somos merecedores de pedir aquilo que estamos pedindo. Será que temos a nossa conta moral, espiritual e consciencial devidamente equilibrada para pedir determinadas coisas? E segundo, será que realmente nós estamos agindo pela fé, por entender verdadeiramente que estamos necessitados daquele amparo e daquela ajuda? Então, todas as vezes que suplicamos algo em favor de nós mesmos ou em favor de outrem, é necessário que analisemos esses dois pontos. Se somos merecedores e se estamos verdadeiramente agindo pela fé, pela verdadeira necessidade daquilo que estamos suplicando. Emmanuel nos demonstra que, em momento algum, Deus está surdo ou imóvel perante as súplicas da humanidade. Muitas vezes, os desafios, as necessidades, elas são necessárias à evolução daquele espírito. Muitas vezes, o próprio espírito, dentro de sua programação reencarnatória, ele solicita aquele momento difícil para que possa superar-se, para que possa crescer, para que possa evoluir e progredir. Então, antes de analisarmos, antes de acreditarmos, desculpem, que Deus está surdo e imóvel, desculpem mais uma vez, que Deus esteja surdo e imóvel às nossas solicitações, é preciso que analisemos. Analisemos se somos merecedores. Analisemos se estamos usando da fé e da verdade. Analisemos se aquilo é uma necessidade reencarnatória nossa. Analisemos se talvez não foi nós mesmos que pedimos aquele momento mais dificultoso na vida. E ele diz: lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito.
Ou seja, Deus está operando em toda parte para o bem de todos, não para o bem individual de um e de outro, porque não há o exclusivismo, não há o privilégio para um ou para outro. O bem, ele se faz de forma coletiva para todos nós. E muitas vezes, individualmente, em família ou coletivamente, somos levados a passar por determinadas circunstâncias para superar as imperfeições que sempre carregamos ao longo da nossa caminhada. Ele continua: liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Ele falando de Deus. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Parece que Emmanuel está falando dos nossos dias atuais, onde todos nós estamos sendo levados a inúmeras provas no contexto da vida em conjunto. Quando somos levados a determinadas situações que nos parecem desastrosas, difíceis, complicadas, no que se refere à questão particular, ele fala que isso representa âncoras, aliás, escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito. Determinadas coisas acabam acontecendo para nos chamar ao equilíbrio, como se dizendo: olha, você está indo por uma estrada errada, volta para cá. É como uma âncora que protege e segura o navio para que ele não se perca em mar alto. Nós somos assim. Deus age assim, particularmente com cada um de nós. Só que nós, por um costume material diário, entramos naquele processo de inconformismo e de reclamação, quando, na verdade, deveríamos parar e analisar e tentar entender o porquê aquilo está acontecendo, o porquê aquele problema, aquela situação, aquela dificuldade que nos parece, segundo Emmanuel, algo desastroso, o que aquilo está querendo mostrar para nós. E ele fala das calamidades de ordem coletiva, que constituem enormes benefícios públicos. Estamos vivendo nesta última década, ou nessas últimas 2 décadas, momentos coletivos muito significativos para a humanidade, que nos causam dor, tristeza, sofrimento, perdas. Mas ele fala que tudo isso é para que seja oferecido à comunidade, de modo geral, benefícios públicos. Porque aqueles que detêm em suas mãos o poder, o dinheiro,
obrigatoriamente são levados a realizar algo melhor perante aquela calamidade. Tivemos aí, há semanas atrás, o terremoto na Turquia e na Síria. Na Turquia, que aparentemente é um país um pouco mais equilibrado politicamente, vai ter que haver uma reconstrução, vai ter que haver um reestudo das condições de vida das pessoas daquele país. Na Síria, que já vive há mais de 12 anos uma guerra civil, é chegada a hora de que alguma alteração politicamente será preciso fazer. Então veja que os benefícios, eles são públicos, eles são em favor da comunidade, enquanto que aquele benefício que é particular, ele vem de encontro à necessidade de equilíbrio e de êxito na nossa trajetória evolutiva. Essas explicações dão a nós um entendimento do porquê Emmanuel coloca como título o Senhor dá sempre. Nós sempre estamos recebendo benefícios do Senhor. Nós sempre estamos recebendo benefícios de Deus. O que precisamos é mudar o nosso olhar, é mudar o nosso campo de visão, abrir o nosso campo de visão e observar tudo o que acontece ao nosso redor e não simplesmente olharmos para frente, quando apenas enxergamos, muitas vezes, a calamidade, seja ela individual ou coletiva. E ele termina dizendo: roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, para que nos restaure a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. E Emmanuel fala isso com tamanha propriedade por tudo que ele viveu nas suas últimas encarnações, desde o momento em que esteve com Jesus até a sua última encarnação aqui no Brasil. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Então, quando a luz divina abençoa o nosso coração e a nossa inteligência, agimos de maneira correta para conosco mesmo e para com a vida. E com isso, diminuímos as chances de dores, de sofrimentos, de problemas e dificuldades. O espírito evoluído, iluminado, ele passa pelas dificuldades da vida, mas não é levado
a dores e sofrimentos maiores, porque ele sabe agir de conformidade com aquilo que Jesus nos ensinou. Ele sabe agradecer a todo instante a Deus pela oportunidade que está lhe dando. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, ou seja, no dia a dia da vida, através de angústias e desenganos. Por que essas angústias e esses desenganos acontecem na nossa vida? Para nos acordar, para nos chamar atenção, para nos colocar novamente dentro da rota correta, dentro do caminho correto e mostrar para nós: este é o caminho, e não aquele ou o outro. Este é o caminho. Enquanto você estiver caminhando nessa estrada, estará em equilíbrio emocional, espiritual, moral, físico, sem maiores angústias, sem maiores tristezas. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. Então, quando nós estamos vivendo a tempestade, nós nos recolhemos dentro de casa ou nos recolhemos em lugar seguro para nos proteger da chuva, dos raios, dos ventos. Quando nos deparamos com as angústias, com as dificuldades, com as dores, é hora de nos recolhermos e confiarmos na passagem dos dias. Porque no dia de amanhã, com certeza, teremos algo de melhor do que no dia de hoje. O tempo é o nosso explicador silencioso. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Então, muitas vezes, a saúde da alma, ou seja, a minha saúde espiritual, ela se restabelece, ela se refaz com o silêncio, com o tempo, muitas vezes com a desilusão e com o sofrimento, para que eu possa me colocar definitivamente na estrada que devo percorrer. Há algumas semanas atrás, postei na conta que tenho do Instagram, onde apenas coloco mensagens espiritualistas e espíritas. Postei lá uma pequena mensagem, era um vasinho com um cactus, e dizia assim: na vida há 2 remédios importantes: o tempo e o silêncio. E Emmanuel, nesta mensagem, nos fala: o tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai. O tempo e o silêncio. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje, capítulo 63 do livro Pão Nosso: o Senhor dá sempre. Convido vocês, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa série O Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo e toda a nossa programação ao longo da semana. Agradeço a você pela ajuda, pelo amparo, pelo carinho, por estar sempre aí conosco, nos ajudando a divulgar o canal, a divulgar a rádio, a divulgar os postulados da doutrina espírita, os ensinamentos do Evangelho de Jesus e colaborando de uma forma direta ou indireta para que as mensagens possam chegar ao coração de todos aqueles que sabemos necessitarem de amparo,
e de ajuda. Desejo a você uma boa noite, um bom descanso, uma semana de muita luz, de muita paz e de muita saúde, e nos vemos no próximo domingo, às 17 horas, na nossa série Encontros com a Paz. Muita paz no coração. Que Jesus te abençoe. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço e até a próxima semana.